Olá, amigos. Gostaria de lhes falar sobre um assunto que interessa a todos nós: família e patrimônio. Todos nós constituímos um dia uma família. Todos nós constituímos e formamos o nosso patrimônio. Todos nós gostaríamos de proteger a nossa família, de ver o nosso legado, o nosso sacrifício, o nosso suor diário, ele se perpetuar, ser transmitido às novas gerações, ser recebido adiante por nossos herdeiros, nossos sucessores. Mas para isso nós precisamos implementar um bom sistema de organização. Esse sistema de organização nós devemos implementá-lo em vida, sempre mais cedo, né? Porque a certeza que nós temos, a liquidez e a tranquilidade de que esse legado passará para gerações futuras, em paz, não é? A nossa família, através dessa organização, ela poderá receber esse patrimônio de uma forma que poderá transmitir aos seus sucessores, transmitir às futuras gerações, com a liquidez, com a certeza de que tudo estará em paz, de que tudo estará seguro, tudo estará tranquilo, dentro de um sistema lícito, dentro de um sistema de perfeita harmonia e eficiência tributária. Nós sabemos que a cultura no nosso país, nós, mesmo organizados, nós deixarmos o nosso patrimônio para que ele seja transmitido logo após o falecimento de cada um de nós para os herdeiros por meio do inventário. Então, há uma outra forma, uma vez que não se faça um planejamento prévio de transmitir esse legado para as futuras gerações, se não for através da implementação do sistema de inventário. E nós sabemos, todos nós conhecemos, ou em família, ou no entorno de cada um de nós, pessoas amigas, pessoas conhecidas, nós sabemos o quanto o inventário foi doloroso para as famílias. Nós sabemos, presenciamos muitas vezes o quanto o inventário foi sofrido, o quanto causou dificuldades, o quanto causou prejuízos, né, não só de ordem financeira, mas de ordem psicológica, de ordem social, de ordem familiar, né, para todos os entes envolvidos naquele processo, naquele procedimento de inventário. O inventário tem se revelado ao longo dos anos um elemento extremamente dilapidador do patrimônio. Você imagina que uma pessoa, ela passa toda uma vida amealhando o patrimônio, pensando um dia em deixar, em passar aquele patrimônio, a sua integralidade para os seus sucessores, para que todos possam usufruir do resultado, né, daqueles dias de muito sacrifício, de muito suor derramado durante toda a vida, mas que isso possa representar tranquilidade e segurança para a família. No entanto, o inventário, ele não se traduz nessa realidade. Ao contrário de tudo isso, quando o patriarca ou matriarca falece, o que acontece é justamente a dilapidação do patrimônio por conta dos impostos elevados, por conta dos gastos, das despesas, né, pertinentes ao inventário. Nós temos despesas com cartório, nós temos despesas de ordem judicial, nós temos despesas com advogados, com peritos, né, contadores, nós temos despesas com expedientes outros de regularização, digamos, de imóveis que não estejam regularizados, que não estejam com sua situação contábil em dia, não estejam com a sua estruturação tributária e societária em dia, ela precisa ser organizada, e tudo isso é muito dinheiro. Muitas vezes o dinheiro inicial necessário para a implementação desses ajustes, desses adequamentos para que se possa transmitir o legado aos herdeiros, os herdeiros não têm, não dispõem desse numerário. E não raro nós vemos que esses herdeiros, eles transmitem esse patrimônio da forma como ele está. E a transmissão desse legado, desse patrimônio, na forma como ele se encontra, sem estar regularizado, eles naturalmente vão encontrar pela frente o deságio. E o deságio é muito rigoroso. E nós vemos aí, muitas vezes, quando tudo termina, o herdeiro não tem nem sequer 20% do legado. Não é? As despesas, o deságio, não é? Tudo isso levou o patrimônio embora. Então, nós precisamos saber que já existe uma forma de evitar esse sofrimento, evitar esse sacrifício de dilapidação do patrimônio através do inventário.
E esse expediente está entre nós desde 1976, não é? É um expediente que já existe em todo o mundo, em toda a Europa, parte da Ásia, há cerca de 200 anos. Mas entre nós, ele chegou por volta de meados de 1976, com o advento da Lei de Sociedades Anônimas. E muitas vezes, muitos de nós perguntam, por que esse expediente não se popularizou entre nós? Porque só agora nós estamos tomando conhecimento com mais proximidade desse expediente. Porque esse expediente, ao chegar ao país em 1976, ele ficou trancafiado nas grandes bancas advocatícias. E essas bancas advocatícias ofertavam esse serviço, digamos, aos bilionários do país, aos grandes empresários, grandes empreendedores, pessoas essas que podiam pagar o alto preço, né, a verba honorária altíssima que representava a contratação desse serviço, que era um serviço sofisticado e continua sendo um serviço altamente sofisticado. Apenas um grupo de advogados descobriu que esse sistema estava trancafiado e chegou à conclusão que é um sistema possível para cada um de nós, não é? Não é um sistema que está distrito apenas aos milionários, aos bilionários, ao contrário, é um sistema que pode ser utilizado por cada um de nós. Basta que tenhamos um único bem, não é? Necessariamente não precisamos nem ter um herdeiro, porque alguns de nós pode ter a opção de vida de não ter herdeiros legítimos necessários, não é isso? Pode ter, ser um empreendedor jovem que ainda não tenha filhos, não tenha constituído a sua família ainda, mas mesmo assim sabe que um dia é o seu legado, o seu patrimônio, o esforço, o sacrifício de toda uma vida, não é? Para amealhar um patrimônio, ele passará para alguém, não é? Esse legado certamente passará para alguém. Então, por isso, nós precisamos fazer o nosso sistema, empreender o nosso sistema de organização patrimonial e sucessória. Então, esse sistema, através do estudo de um grupo de advogados, ele chegou até nós de uma forma mais tranquila, de uma linguagem mais simples, numa linguagem mais direta, mais precisa, de forma que nós estamos entendendo hoje que cada um de nós pode e deve empreender o seu sistema de organização patrimonial. Nada mais justo do que nós desenharmos o nosso futuro, não é? Formarmos os nossos sucessores em vida, não é? Nós adquiramos a condição de visualizar o nosso futuro em vida, não é? Através do desenho que nós vamos promover, nós vamos fazer esse desenho, vamos construir, não é? Esse desenho do futuro e vamos visualizar, porque ao longo da nossa vida nós podemos adequar esse sistema, esse desenho, nós podemos redesenhar esse sistema, nós podemos nos arrepender em parte desse sistema, podemos nos arrepender da totalidade desse sistema. Não, esse sistema não mais me interessa, eu vou encerrar esse sistema e adiante nós vamos redesenhar, vamos implementar um novo sistema, não é? Então, tudo isso é possível. Nós temos no nosso ordenamento jurídico alguns expedientes, alguns mecanismos que nós podemos lançar mão para fazer um efetivo planejamento patrimonial. Mas esse sistema que permite a utilização desses expedientes, eles chegam até nós de uma forma muito dispendiosa, não é? Nós temos, por exemplo, a doação com reserva de usufruto, não é? É um expediente altamente dispendioso, dilapidador também, o imposto é muito caro, não é? Sem contar que nós, uma vez efetivado esse sistema, nós não podemos nos arrepender. E se, por exemplo, precisarmos de um desses bens doados para fazer face a uma despesa emergencial, por exemplo, de saúde, ou se aparecer um bom empreendimento, que nós tenhamos que nos desfazer de um daqueles bens doados, nós só poderemos fazê-lo se houver aquiescência, se houver a aceitação da pessoa que recebeu aqueles bens em doação. E muitas vezes você doa a um filho, que o filho é casado e ele pode estar, digamos assim, em rota de desentendimento com a esposa, já em vias de separação, de divórcio, e ela possa dizer, não, eu não concordo, esse bem foi doado, a nossa família nos pertence e já numa situação dessa de separação eu não vou, de forma nenhuma,
aceitar e nem autorizar que esse bem seja vendido. Portanto, não tem o meu aceite. E isso vai dificultar, isso vai inviabilizar a situação do doador, de forma que possa trazer-lhe um prejuízo incalculável, irremediável, não é? Muitas vezes até pode levá-lo até à morte. Eu conheço um caso aqui que chegou ao nosso escritório já um pouco depois, em que o doador ele precisou do bem para fazer face a determinadas despesas de saúde, e a nora, que estava em rota de desentendimento com o filho, resolveu que não ia dar o aceite, não ia autorizar a venda do bem. E o bem não foi vendido e ele não teve outra saída para encontrar meios suficientes para fazer face às despesas de saúde. E com o passar do tempo, não é, já que a necessidade era urgente, ele veio a óbito. Então isso é muito triste, isso é muito doloroso, é muito sofrível para cada um de nós, isso é muito cruel. Então nós precisamos de um expediente que seja readequável, que ele possa ser reajustável ao longo da vida, que nós possamos nos arrepender, não é, da totalidade ou em parte desse sistema, até que ele seja devidamente ajustado ao final de tudo, e que nós possamos, digamos, empreender uma boa governança corporativa, estabelecer um bom protocolo familiar e a partir daí instituir um regime de paz familiar, não é? De segurança para os bens, não é? De tranquilidade para nossa velhice, de certeza para o nosso futuro, não é? De liquidez para a transparência da passagem de bastão, para a passagem do legado para as gerações futuras. Então esse expediente ele existe, não é? Para todos nós, ele foi trazido, descortinado, não é? De onde ele estava trancafiado nas grandes bancas advocatícias, trazido de forma popular, de forma tranquila, de forma prática, precisa para cada um de nós. Assim, cada um de nós que tem um único bem já pode implementar o seu planejamento patrimonial e sucessório, não é, que nós chamamos de sistema holding, não é? E não é, na verdade, a constituição de uma PJ apenas, mas de um sistema que possa comportar a constituição de uma PJ ou de várias, né, de acordo com a necessidade, a realidade da estrutura de família de cada um, a estrutura da atividade econômica, da estrutura patrimonial de cada pessoa que queira implementar o seu sistema ou o seu sistema de planejamento patrimonial e sucessório. E é assim que nós entendemos a necessidade desse planejamento. Nós sabemos que em países vizinhos, como os Estados Unidos, o Chile, por exemplo, mais perto de nós, não é? E boa parte da Europa, boa parte da Ásia, as pessoas implementam os seus sistemas de planejamento patrimonial e sucessório e nunca vão pensar em inventário, até porque as alíquotas do imposto da morte em seus países é extremamente elevada, não é? Nós temos alíquotas de 40%, digamos, nos Estados Unidos, em Inglaterra, nós temos alíquotas em torno de 50% a 55% no Japão, 60% na França, Alemanha 55%. Então, isso é muito elevado, é muito dilapidador, não é? Muito sofrido para cada pessoa. Então, eles não pensam jamais em fazer com que a família passe pela implementação de um sistema de inventário adiante. Portanto, eles planejam o seu futuro em vida, eles efetivam o seu planejamento patrimonial e sucessório, todas as pessoas desde jovens, até porque desde muito jovens, aos 18 anos, fora do nosso país, mesmo na América do Sul, os jovens costumam deixar a casa paterna e implementar a sua vida, a sua atividade econômica, a sua vida de independência, de idoneidade econômica, de forma que isso faz com que eles já pensem no futuro, não é? Já bem cedo pensem no futuro. Aqui, enquanto nós, bem adiante, quando já estamos com idoneidade econômica já sólida, que começamos a pensar em fazer uma pequena poupança, um pequeno investimento, em países vizinhos eles já estão pensando desde os 18 anos quando deixam a casa paterna. Isso faz com que se pense em planejar o futuro com liquidez, com certeza, com segurança, desde muito cedo. E é isso que nós devemos fazer por aqui. Nós precisamos levar esse conhecimento, esse entendimento para as pessoas cada dia mais jovens, não é? O jovem empreendedor, não é? O jovem empreendedor rural, o jovem empreendedor urbano, não é?
pessoa que já começa a amealhar um patrimônio, né, que comece a constituir a sua família, já deve pensar no futuro, não é? Porque este é um planejamento que ele deve vigorar para a vida, porque é em vida que você vai readequá-lo, que você vai reajustá-lo, que você vai implementar todos os ajustes necessários para que todos convivam em paz, para que a família possa interagir de forma segura, de forma com eficiência tributária no seu patrimônio, né, com identidade, com legado, não é? Isso é muito importante. É muito importante porque ao longo desse planejamento patrimonial e sucessório, o patriarca, a matriarca, o titular do patrimônio, ele formará os seus sucessores, não apenas os seus herdeiros. Há uma distância muito grande, abismal, entre um herdeiro e um sucessor. O herdeiro é aquela pessoa que apenas recebe o seu patrimônio, mas o sucessor é aquela pessoa que foi preparada ao longo da vida, que, embora desenvolva outras atividades, digamos, um médico, um engenheiro, ele resolva continuar na cidade, mas ele tem identidade com o legado patriarcal, ele conhece aquela atividade, ele sabe que um dia ele vai suceder e necessariamente ele não vai precisar colocar as mãos na massa. Não, hoje nós temos inovações, mecanismos, expedientes, ferramentas tecnológicas que nos permitem administrar um legado, mesmo não estando exatamente de forma presencial. Mas nós temos braços tecnológicos, nós temos a condição de formar equipes de trabalho que possam, através do monitoramento, trazer tranquilidade, transparência, solidez e eficiência a esse negócio. Não é necessário que a pessoa esteja ali dentro daquele legado. Então, essa identidade que ela é implementada através da formação do sucessor e não apenas do herdeiro, ela é extremamente necessária e ela existirá todas as vezes que nós implementarmos um bom planejamento patrimonial e sucessório. Porque esse planejamento patrimonial e sucessório ele vai orientar para que se estabeleça uma governança corporativa familiar. E essa governança corporativa familiar, naturalmente, ela vai implementar os seus protocolos familiares, que vão nortear os caminhos que essa família deve trilhar, não é? Dentro dessa interação desses dois pilares, o pilar da estrutura familiar e o pilar da estrutura patrimonial, não é? Através desses dois pilares, o legado vai poder ser transmitido de forma segura, de forma equilibrada e de forma eficiente. Então, é isso que eu tenho a dizer quanto à formação dos sucessores, quanto à condição de se implementar um bom sistema de planejamento patrimonial e sucessório, em razão de se evitar o elemento dilapidador que é o inventário na vida de cada um de nós. Nós não merecemos passar por inventário. O inventário tem empobrecido ao longo da história da humanidade, não é? Inúmeras famílias. Cada um de nós conhece perto de si ou no seio da família um núcleo familiar que empobreceu vertiginosamente por conta da implementação do seu inventário. Isso não é novidade, não é? E nós sabemos hoje que existe uma razão para se evitar o inventário. Existe um elemento, um expediente, uma ferramenta adequada, justa, lícita, eficiente, que se possa utilizar para evitar o inventário. Com uma eficiência tributária infinita, não é? Nós sabemos que o que se gasta no inventário, você não gastaria nem 20% se fosse fazer o planejamento patrimonial e sucessório. Então, isso é muito interessante para cada um de nós, não é? A paz que se alcança no seio da família, a tranquilidade, a certeza do futuro, a liquidez, não é? De saber que o legado certamente passará para outras gerações com tranquilidade, com segurança. Tudo isso é muito importante para cada um de nós. Saber que a nossa estruturação contábil está em dia, que a nossa estrutura tributária está também tranquila em dia, os bens estão inseridos ali no IR, saber que andar para e passo com a legalidade, dentro de um bom sistema de compliance,
nós sabemos que isso tudo é muito importante, é muito interessante e é muito eficiente e extremamente econômico para cada um de nós. Então esse conhecimento precisava chegar perto de cada um de nós, não é? Então esse grupo de advogados resolveu popularizar esse sistema que estava trancafiado e adstrito só aos grandes milionários. Nós sabemos que grandes fortunas do país, elas não deixaram um só centavo de impostos para os estados. Por quê? Porque bem cedo eles implementaram, assim que descobriram o sistema de planejamento patrimonial e sucessório através da constituição de holding patrimonial familiar, eles efetivaram esse sistema e evitaram, não é, as despesas imensas com o inventário. Não é? Assim não pagaram os impostos vultosos aos estados e as famílias receberam praticamente a integralidade de todo o patrimônio. Isso é muito importante, isso é muito interessante para cada um de nós e extremamente urgente. É isso que eu tenho a dizer sobre evitar o inventário e fazer um bom planejamento patrimonial e sucessório. Adquirir eficiência tributária, adquirir confiabilidade, adquirir certeza de um futuro promissor, adquirir a certeza de que o legado passará para futuras gerações com mais eficiência tributária e economia.